Esse ponto B é o ponto onde nós consideramos definir o objetivo realizado que a pessoa pretende. No coaching não existem salvadores e salvados. Não existem sábios e ignorantes. Não existe desnível entre aquele que facilita e aquele que é facilitado. Os dois trabalham par a par. São facilitadores. Portanto, um é facilitador, o outro é aquele que responde ao facilitador a sua própria facilitação interna. E, portanto, deixa de haver aqui aquela ideia de que nós devemos ter sempre alguém que sabe mais para poder ensinar aquele que sabe menos. No nível de descoberta de competências pessoais, esta diferença não existe. O facilitador é aquele que tem competências especiais para ajudar o outro a descobrir tudo o que ele tem dentro de si. E que muitas vezes nem sabe que tem ou não reconhece, ou não usa. Sabe que tem e até nem usa. Portanto, ao nível da facilitação, os dois estão em igualdade de circunstâncias em termos de capacidade para saber melhor o que é importante e o que é mais relevante no outro. Um facilita, o outro descobre. Um questiona, o outro responde e descobre. Portanto, o que é que o coach tem diferente, não é mais nem menos, é diferente do seu cliente. O que ele tem diferente é que ele tem uma metodologia que sabe usar e que, através dela, pode ajudar o outro a descobrir aquilo que ele sabe e que não sabe que sabe, muitas vezes. Portanto, um é aquele que é facilitado e o outro é aquele que facilita e está munido de alguma técnica para o fazer. Mas são pessoas que estão ao mesmo nível porque o coach não sabe nunca o que é melhor para a própria pessoa. E a própria pessoa não pode nunca pensar que o coach está mais apto a dar-lhe as respostas do que ele próprio. Pronto. E tendo feito esta introdução, digamos, ao mundo do coaching, vamos ver agora como é que este coaching pode ser usado no vasto mundo da educação. Para já, o mundo da educação é um mundo bastante lato e tem muitas nuances e muitas particularidades. O que nós vamos fazer nesta formação, de facto, é juntar algumas valências gerais no que diz respeito ao coaching para a educação, com valências específicas naquilo que diz respeito, por exemplo, aos pais, ao coaching parental e aos professores no coaching docente. Depois temos ainda algumas outras particularidades que vão ser as de relação entre os pais e os filhos e os professores e os alunos. Nessa relação existe depois um outro tipo de aplicação de coaching que se aplica de facto às necessidades da relação. Portanto, para tornar esta apresentação mais clara, eu gostaria de poder fazer aqui um pequeno desenho que ilustra aquilo que nós estamos aqui para oferecer e explicar a razão pela qual o fazemos. Ora, vamos imaginar um círculo e neste círculo, que é o círculo que nós vamos simbolicamente representar como o coaching na educação, portanto este círculo corresponde ao coaching na educação, o mundo da educação, e vamos ver como é que o coaching então pode ser estruturado dentro deste vasto mundo. Ora, vamos considerar, para efeitos da apresentação dos cursos que a Escola de Coaching tem para lhe oferecer, vamos considerar, portanto, que aqui existe uma linha, que eu peço desculpa que não está muito direitinha, mas pronto, e vamos dividir este universo em dois grandes universos. Obviamente, isto não é a única hipótese de se fazer uma abordagem do coaching ao mundo da educação, que é muito grande. Nós vamos sistematizá-lo para efeitos da formação dos cursos que damos desta forma. Portanto, vamos considerar aqui, portanto, o mundo dos pais e o mundo dos professores. Okay. De uma forma genérica. Ora, o mundo de ambos são educadores com propósitos e funções diferentes. No entanto,
chamamos ao coaching dos pais o coaching parental. E chamamos ao coaching dos professores o coaching docente. Certo? Que, aliás, já é relativamente conhecido no mundo hoje em dia, estas abordagens de coaching parental e coaching docente, através de livros publicados, através de ações feitas em escolas, em famílias, etc. Ora, estas são as duas grandes valências que nós vamos neste momento privilegiar na nossa ação formativa. Contudo, dentro destes dois universos existem depois uma série de outras possibilidades. E eu vou aqui abordar algumas, porque vão fazer parte também da nossa opção formativa e que poderá vir a interessar muitos dos alunos que fazem ou coaching parental ou coaching docente, ou os dois. No coaching parental ainda existe depois aqui um ramo, que é o coaching familiar. O coaching familiar não é a mesma coisa do coaching parental. O coaching parental é o coaching que visa ajudar os pais a perceberem-se melhor como educadores e a definirem melhor o seu papel de educadores. Também a pensarem e a repensar um pouco qual é o seu modelo educativo e quais são os valores que estão por trás e quais são os níveis de congruência e de alinhamento interno entre aquilo que se pretende fazer e aquilo que se faz. E, eventualmente, aquilo que gostaríamos que fosse como ideal. Portanto, normalmente, em todos estes papéis, no fundo, o pai ou a mãe é um papel, é uma pessoa que tem aquele papel, e aqui o professor ou a professora é aquela que tem, para além de ser uma pessoa, tem aquele papel. Portanto, quando falamos de coaching parental e de coaching docente, estamos a falar de papéis. E esses papéis servem sempre um propósito. E esse propósito, obviamente, é que vai depois estruturar as nossas expectativas, as obrigações, os direitos, os deveres, enfim, e a maneira como articulamos esse propósito que nos anima. Como tal, aquilo que anima os pais não é exatamente igual àquilo que anima os professores, porque os papéis têm funções diferentes. Ora, contudo, existem muitos fatores comuns entre o coaching para pais, ou parental, e o coaching docente, porque existem realmente muitas pontes. Depois iremos explicar e contextualizar aquilo que é diferente num universo e noutro. Voltando aqui ao coaching familiar, o que é que nós vemos aqui? No coaching familiar, digamos que toda a família está envolvida. No coaching parental, são os pais que estão envolvidos, estudando o seu papel de pai ou mãe. No coaching familiar, é o estudo ou a dinâmica de consciencializar recursos, obstáculos, dificuldades que a família no seu todo sente que precisa de melhorar ou ultrapassar. Portanto, não deixa de ter muita ligação com os pais, o coaching familiar, porque de facto os pais são o pivô da família. E, portanto, é uma variante do coaching parental. Podemos chamar-lhe uma variante ou podemos chamar-lhe uma outra secção, completamente diferente do coaching parental, não faz mal. Mas, para efeitos de contextualização das ideias que estamos a passar, pareceu-me que o coaching familiar se enquadrava mais nesta zona do coaching parental, visto que dividimos o universo apenas nestes dois pontos de referência. Depois aqui, no coaching docente, o que é que acontece? Existem também ações que não têm a ver só com os professores, mas também com a sua relação com os alunos e os alunos consigo. E não só com os alunos, existe aqui um triângulo que é os professores, o sistema e os seus alunos. E, portanto, aqui vamos ver que existe um triângulo em que nós temos o sistema aqui, por exemplo, os próprios professores e os alunos. E esta interação
tem que ser explorada. Digamos que o papel não é só professor-aluno, mas é um papel também configurado dentro de um determinado sistema. E o coaching docente visa também ajudar os professores a descobrirem ou a refletirem quais são os seus modelos educativos, o seu modelo de ensino, de comunicação. Não tem a ver com nada técnico no sentido dos conhecimentos, se a pessoa é ou não competente para ensinar as matérias que está a ensinar, porque isso nem sequer faz sentido abordar uma coisa dessas aqui, até porque os professores são professores que, de uma maneira geral, se não total, estão super qualificados tecnicamente para o fazer. Portanto, não se põe em causa nunca as questões técnicas em nenhum destes tipos de coaching, nem em nenhum tipo de coaching de facto, mas põe-se em causa, sobretudo, a articulação e o modo como ela é feita das várias competências técnicas que se tem. Como tal, no coaching para professores, o que é que nós vamos fazer? Vamos abordar o universo do professor, sobretudo na sua autoperceção. Como é que o professor se vê na pele de professor, no papel de professor. Como é que ele se sente relativamente a esse papel, qual é o propósito que ele tem e, outra vez, tal como fizemos com o coaching parental, o que é que eu faço, o que é que eu gostaria de fazer e o que é que seria ideal. Estes 3 níveis são importantes para criarmos alinhamento, porque se não houver alinhamento entre estas 3 partes, há sempre níveis de frustração, de mal-estar, de insuficiência, sensação de ser insuficiente ou de não estar completo ou de não estar realizado, porque de facto existem partes de nós que falam línguas diferentes e que não se encontram no mesmo sítio. Como tal, vamos também abordar mais em detalhe, de uma forma mais profunda, o universo do professor na perspectiva do próprio professor, enquanto papel de professor, de docente. E depois é óbvio que os professores não trabalham sozinhos, não falam, nem estão numa relação com o ar, tal como os pais. Como tal, temos aqui agora os nossos alunos. E nesta relação com os alunos, podemos fazer aqui também uma outra secção, usando a mesma metodologia, a mesma lógica. Vamos pôr aqui na zona dos professores, portanto, o coaching escolar. Que é aquele coaching que pode ter muitas funções, como ter por exemplo, as escolas terem um gabinete de apoio ao aluno, como já têm, onde existem competências de coaching para ajudar os alunos no seu contexto escolar. Ou também a relação dos professores com os alunos e dos alunos com os professores. Portanto, existem aqui vários níveis onde o coaching pode ser e é extremamente útil. E depois ainda temos aqui um outro, muito interessante, que costuma ser bastante requisitado, que é o coaching infantil. Porque aqui estamos a falar, muitas vezes, já de umas idades em que as crianças já têm 7, 8, 9, 10 anos para a frente, mas existe, eu agora vou pôr aqui, de uma forma comum, coaching infantil. Este coaching infantil tem a ver com a maneira como os pais interagem com as crianças mais pequeninas e os educadores de infância com as crianças mais pequeninas. No fundo, diz respeito. E porquê é que é diferente isto do coaching escolar ou juvenil ou adolescente? Porque, de facto, a criança tem um mundo ainda muito próprio e aquilo que se faz com um jovem a partir dos 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos já não é exatamente igual ao que se faz com 3, 4, 5 anos. Portanto, há um coaching infantil que tanto pode ser parte do coaching parental, ou uma vertente, como do coaching docente. E é óbvio que aqui não estão cobertas todas as hipóteses, mas uma grande parte das hipóteses estão cobertas também. Ora, o que nós queremos, de facto, através desta formação é, primeiro que tudo, abordarmos aquilo que é comum a estes 2 papéis, não é? E aqui vamos, eventualmente, encontrar um grande
ponto de contacto entre o coaching parental e o coaching docente, porque existem de facto muitas coisas comuns, e depois de apresentarmos esta parte, que é um tronco comum de autorreflexão e de informação, vamos então depois caminhar para direções mais específicas, a de professores e a de pais. Depois, claro que dentro do de professores e de pais existem também, eventualmente, níveis.